O Supremo Tribunal Federal derrubou agora há pouco a regra sobre as sobras eleitorais. A maioria da corte foi a favor de que o novo entendimento tenha efeito só para as eleições futuras, o que manteve os candidatos atuais de 7 deputados, as candidaturas atuais de 7 deputados, que poderiam ser impactadas por essa decisão. Vamos agora com a nossa repórter em Brasília, Luciana Amaral, que explica direitinho esse processo. Ô, Luciana, e os impactos dele. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Primeiro, explicar então o que muda, né? A partir de agora, mais partidos vão poder participar da disputa de vagas para deputado federal e também para vereador na última fase das chamadas sobras eleitorais. A norma derrubada previa que só os partidos que tivessem atingido 80% do quociente eleitoral poderiam participar dessa última fase. É um cálculo bem complexo, porque na votação para deputado e para vereador é eleição proporcional. Não é uma regra perfeita quando a gente vota e já tem ali o candidato que atingiu a maior quantidade de votos. E por isso, então, tem o que a gente chama de sobras eleitorais. Mas o Supremo, então, considerou inconstitucional haver essa restrição na última fase do cálculo das sobras eleitorais e agora todas as siglas vão poder participar. Na prática, esse entendimento agora derruba uma regra de 2021. É um assunto complexo, mas então o que estava sendo questionado por alguns partidos no Supremo era justamente esse cálculo usado para preencher uma parte das vagas aqui para a Câmara dos Deputados e também para a Câmara de Vereadores. O placar terminou em 7-4 para declarar essa inconstitucionalidade da atual norma da distribuição das sobras. Agora, também por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os efeitos dessa decisão só valem para eleições no futuro, ou seja, nada muda agora na composição da atual Câmara dos Deputados. A gente não deve ter mudanças em relação aos deputados que já foram eleitos. Eu falo isso porque antes da gente ter o resultado final lá no Supremo, tinha possibilidade de que essa mudança afetasse os mandatos de pelo menos 7 deputados federais. Eles então teriam que ceder a cadeira deles para outros políticos, outros candidatos que na época, né, não conseguiram se eleger. Nesse ponto específico, 6 ministros votaram para que seja respeitado o princípio da anualidade eleitoral. Portanto, sem mudanças a menos de um ano das próximas eleições, as eleições municipais que acontecem em outubro desse ano. Esse julgamento todo, ele começou ainda no ano passado, ainda no plenário virtual, e daí foi retomado em fevereiro, agora desse ano, esse mês, já no plenário físico. Inclusive, foi o primeiro voto, a primeira participação do ministro Flávio Dino no plenário físico. Thaís, volto contigo. Obrigada, Luciana Amaral, de Brasília.